Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim indicar para vocês 7 clássicos para quem quer começar a ler clássicos, para quem quer começar a ler de uma forma geral ou para quem de fato quer adentrar nesse mundo dos clássicos. O que acontece é que muita gente tem preconceito com relação aos clássicos, né? Acham que os clássicos são livros chatos, são livros difíceis, com uma linguagem arcaica. E nem sempre é assim, né? Tem livro chato, tem livro legal em qualquer época, de qualquer gênero, né? Porque também vale frisar, gente, que clássico não é gênero, tá bom? Mas a gente tem que parar com essa ideia de ficar colocando livros numa caixinha e eu só leio isso, eu só leio aquilo. Vamos, né, ampliar nossos horizontes e viver a literatura, assim, de todas as suas formas, que é uma delícia. Então, se você não lê clássicos, se você nunca deu uma chance para os clássicos, apesar de que aqui no canal eu falo muito de clássicos, né, é no meu, vamos colocar assim, estilo literário, né, talvez preferido, não sei se eu posso chamar de estilo não, mas vocês entenderam, né, eu falo muito de clássicos aqui, é o que eu gosto de ler. Mas então provavelmente se você tá aqui, você também gosta ou tá começando a entrar nesse mundo, então manda esse vídeo aqui para alguém que não lê clássicos, para alguém que tem esse preconceito com clássicos, para que essa pessoa conheça esses livros aqui e percebam que tem clássico que é fácil de ler, que é divertido, assim como qualquer outro estilo de livro, tá bom? Então vamos parar com essa bobeira de ficar julgando livros e leitores e vamos transformar a nossa relação com a literatura para que ela seja sempre uma coisa boa e cada vez uma coisa melhor, combinado? Então vamos às indicações. A minha primeira indicação é uma distopia, que é essa daqui, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Esse livro aqui, ele vai se passar num lugar que tem um governo totalitário que proíbe livros. E o personagem principal dessa história aqui é um bombeiro, né? Tá até aqui na capa, eu gosto muito dessa capa aqui. Ele, agora eu acho que tá encontrando esse livro com outra capa, se eu não me engano. Não sei se encontra mais essa edição, mas enfim. Eu sempre deixo os links para vocês comprarem os livros aqui na descrição, depois dá uma olhada lá. Mas o personagem principal vai ser um bombeiro. Só que os bombeiros, na verdade, eles não são usados para apagar o fogo, eles são usados para colocar fogo nos livros. Então, sempre que existe uma denúncia que a pessoa está guardando um livro, né, escondido lá na sua casa, os bombeiros vão lá pegar aquele livro e colocar fogo. A sociedade aqui, ela vive mais assim, por conta de entretenimentos mais efêmeros, né? Como a televisão, por exemplo. As casas têm televisões que ocupam assim paredes inteiras e essas televisões as pessoas podem interagir não umas com as outras, né? Mas com famílias que não são exatamente famílias que estão lá do outro lado. Então, tudo é feito para as pessoas ficarem terem relações mais superficiais, vamos dizer assim, né? E aí a gente vai acompanhar a história aqui desse bombeiro nessa sociedade que vai começar a enxergar, né, como toda distopia, tem que ter um personagem que começa a enxergar a realidade ali que ele vive e perceber que aquilo ali não tá muito certo, né? É um livro muito fácil de ler, com uma linguagem tranquila e que por se tratar do tema livros, né, e livros sendo proibidos, imagina, nosso pior pesadelo. Então eu acho que as pessoas vão gostar porque é um tema interessante, é fácil de ler e é um livro curtinho também. Se você já leu esse livro aqui, me conta aqui nos comentários o que você achou, que eu quero saber. A próxima indicação não vai ser exatamente um livro, mas vai ser uma autora que é Agatha Christie. Eu trouxe aqui o Natal de Poirot só para ilustrar, mas a minha sugestão é que você leia alguma história de Agatha Christie. A Agatha, ela escreve romances policiais, né? Portanto, histórias de investigação de crimes, onde tem vários suspeitos, e aí no final das contas, a gente vai acompanhando essa investigação e no final das contas a gente tem a solução desse crime, né? Então, romances policiais, eles já são narrativas mais fluidas, mesmo mais rápidas, porque a gente fica de fato interessado em saber como que vai acabar aquilo ali, né? Naturalmente, são narrativas que nos prendem. A Agatha, ela tem uma linguagem muito simples, um texto muito fluido, muito gostoso de ser lido. As histórias dela também, tá vendo?
São todas assim bem curtinhas, então o que eu sugiro para vocês? A Agatha, ela tem muitos livros mesmo. Então eu tenho uma lista lá no meu blog com a ordem cronológica das obras da Agatha, né? As histórias do Poirot, da Miss Marple, todas as histórias, né, da Agatha. Vai lá no link que eu vou deixar aqui embaixo, depois que o vídeo acabar, tá? Assiste até o final, porque tem muita dica legal. Vai lá, dá uma olhada nos títulos, os títulos que te interessarem mais, dá uma pesquisada, escolhe um que a sinopse, né, o enredo te interessar mais e se joga, que você vai gostar, eu tenho certeza disso. A Agatha, as histórias dela, elas têm sempre assim uma construção bem parecida, um ritmo bem parecido, mas elas têm sim diferenças entre si, então escolhe aí a que a sinopse te interessar mais e se joga na Agatha que você não vai se arrepender. O próximo da lista é Senhor das Moscas, do William Golding. Esse livro aqui, ele vai trazer garotos, né, que ficam perdidos numa ilha depois de supostamente terem sofrido um acidente de avião, onde nenhum adulto aparentemente sobreviveu, então só tem essas crianças ali naquela ilha, isolados do mundo, sendo que está acontecendo uma guerra no mundo, né? Então eles vão ter que se organizar ali como um arremedo de uma sociedade, né? São crianças, desde crianças bem novinhas até crianças um pouco mais velhas, liberando a pré-adolescência. Então a gente vai acompanhar como que cada um vai lidar com essa situação e aí, né, como uma sociedade mesmo. Vai ter gente bem intencionada, vai ter criança mal intencionada. E o que vai te manter preso aqui nessa história é que é uma história, né, como eu falei, só com crianças, mas que as crianças elas vão ter atitudes aqui que a gente não espera de uma criança, né? Mas será que as crianças são todas tão boazinhas assim, né? Será que as crianças numa situação limite como essa daqui desse livro, como que elas agiriam, né? Então, é um livro que tem um certo nível de violência, sim, né? Já deixo isso avisado. Apesar de que, na minha opinião, nada muito extremo, parece que é extremo porque são crianças, né? Então fica mais chocante qualquer tipo de violência. Mas é uma leitura muito fácil. O texto é super simples. Inclusive, quando as pessoas criticam, quando eu vejo as pessoas criticarem esse livro aqui, é justamente pela linguagem, que as pessoas às vezes acham que até é pobre demais. Mas tem uma intenção da linguagem ser assim, é um livro de crianças, né? Então, a linguagem do livro acompanha a faixa etária dos personagens ali, não só nas conversas entre eles, mas também na narrativa. Pra gente meio que entrar naquele clima ali mesmo, entendeu? Pra gente mergulhar de fato na história e se ver ali ao lado daqueles personagens numa linguagem bem fácil, que qualquer pessoa vai entender. É outro livro também que é um livro curto, né? Então é uma super oportunidade para você adentrar aí no mundo dos clássicos de uma forma assim, com um livro que vai te impactar de alguma forma, eu tenho certeza disso. O próximo livro é um classicão mesmo, mas é um classicão que muita gente já viu porque ele já foi adaptado até para desenho animado, que é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Esse livro aqui, ele vai trazer essa questão, né, de um médico respeitado ali na cidade que vai receber a visita de um cara que não é tão agradável assim, né? E aí a gente vai ficar se questionando sobre a relação desses dois personagens. E muitas discussões vão vir aí dessa relação, né? É um livro bem reflexivo, é um livro que a gente pode colocar ali na caixinha do terror, né, horror, acho que mais pro terror mesmo. Inclusive eu já falei da diferença de terror, horror, gótico, vou deixar o vídeo linkado aqui, se você não sabe vale a pena ir lá assistir. Mas apesar dele se encaixar aí nessa caixinha do terror, ele vai muito lado também pro lado de um romance psicológico. Por quê? Isso é uma análise minha, tá, gente? Porque ele vai tratar de fato dessa questão da psicologia humana, da forma das pessoas de lidar com as situações e... Enfim, eu não posso dar muitas informações porque senão perde a graça. Tente ler sem saber nada sobre a história. É muito, mais uma vez, outro livro com uma linguagem simples. Eu só tô indicando o livro aqui com uma linguagem fácil, com texto fluido, tá?
Também esse daqui é outro livro bem fininho que vai valer muito a pena. É um livro que vai te fazer refletir um pouco mais, né? Não é um livro tão assim que você só vai ler e fechar esse livro e vai dormir tranquilo. Você vai ficar se questionando sobre algumas coisas aqui, mas isso é muito bom, né? Agora esse eu tenho certeza que você pelo menos já ouviu falar. Talvez você já até assistiu a adaptação, que é muito famosa, né? Que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Esse livro aqui, ele vai tratar, como é que eu posso dizer, da relação entre um homem e uma mulher, que eles não se deram muito bem inicialmente, mas a gente vai ver como que vai se desenvolver essa relação, né? Isso falando de uma forma bem superficial, porque também tem outros personagens aqui que vão ter coisas acontecendo na vida desses personagens. É uma narrativa muito bonita, a narrativa da Jane Austen, né, que é uma autora inglesa da era georgiana. Muita gente coloca Jane Austen como uma autora vitoriana. Ela não era uma autora vitoriana, tá bom, gente? Ela veio um pouco antes da era vitoriana. E é um livro que esse daqui é um pouco mais grossinho, apesar de que eu acho que essa minha edição tem alguns textos complementares. Mas de qualquer forma é uma leitura também que você nem vai ver o tempo passar, né? Uma história mais suave, sem muitas reviravoltas, sem muitos altos e baixos, sustos e essas coisas. É uma história mais vida real, acho que eu posso dizer assim. Para os leitores que gostam de histórias mais pé no chão, esse daqui é um ótimo exemplo. Tem romance, tem a questão também das críticas sociais da Jane Austen, tem a leveza, a ironia fina da Jane Austen também. Então é um livro que eu acho que vai agradar muitas pessoas que querem uma leitura um pouco mais suave, mas que também tem o seu valor. Agora um livro que está entre os meus preferidos, então assim, eu precisava trazer esse livro aqui porque eu acho fascinante e acho que é uma boa porta de entrada assim para os clássicos, que é A Metamorfose, do Franz Kafka. Esse livro aqui vai trazer a história de um homem que certa manhã acordou de sonhos intranquilos e viu-se metamorfoseado num inseto monstruoso, né? Essa é basicamente a primeira frase aqui do livro. E é isso, a história é essa, de um homem que vai virar um inseto monstruoso, que não é necessariamente uma barata, tá? Ele coloca aqui como um inseto monstruoso. Então você imagine aí o inseto monstruoso da sua preferência. Kafka não é um autor assim que eu posso chamar de super simples, eu vou ser bem sincera com vocês, né? Mas não necessariamente porque você vai iniciar nos clássicos, né? Você precisa de uma narrativa assim tão leve, tão simples. Às vezes você quer se aventurar nos clássicos através de uma narrativa um pouco mais rebuscada, né? Um pouco mais complexa, mais trabalhada, e é o caso aqui de A Metamorfose, né? Dentre os livros do Kafka, que eu já li pelo menos, esse é o mais fácil de ser lido, sim. Não é nada assim, eu tô só avisando vocês para vocês não irem achando que é aquela coisa mais leve do mundo, porque nesse caso aqui não é. Mas também não é nada impossível. É um livro com uma escrita um pouco mais, como é que eu posso dizer? Kafka é muito original, sabe? Ele é muito autêntico, ele tem um jeito muito próprio de escrever, então ele vai ter da típica narrativa kafkiana, que vai te deixar, é uma narrativa meio caótica, que às vezes você precisa se esforçar um pouquinho para entender, porque não é que entender a narrativa, mas é que as situações das narrativas do Kafka, elas são absurdas. E os personagens, eles agem como se aquelas situações absurdas fossem as coisas mais normais do mundo. Então você fica meio espantado na narrativa do Kafka de tipo, como que eles estão agindo normal nessa situação absurda, sabe? E isso acontece muito aqui. O cara se transforma num inseto monstruoso, né? E a gente não sabe como que isso aconteceu e a gente vai acompanhar aqui a história de como as coisas vão se desenvolver. Então, tendo esse aviso, que é uma narrativa um pouco mais complexa, vale muito a pena você arriscar aqui nesse livrinho do Kafka, que é também outro bem fininho, que até agora eu só indiquei livro bem fininho, e você vai gostar, porque tem mensagens também bem bacanas da utilidade que a gente tem para as outras pessoas, até onde vai o nosso valor, né? Qual que é o nosso valor para as pessoas, qual o valor que a gente dá para as pessoas, enfim, é magnífico aqui e tá indicado. Por fim, eu vou dar uma apelada. Até agora eu só indiquei livros curtos.
Mas clássicos para iniciantes não necessariamente precisam ser livros curtos. Normalmente as pessoas preferem começar com histórias mais rápidas, né? Mas existem livros longos, às vezes bem longos, como é o caso desse próximo que eu vou indicar, e que são super simples de ler. Vocês ouviram? Esse foi o trem, eu não vou cortar não, tá? E o livro que eu tô falando é esse daqui, David Copperfield, Um Calhamaço de Responsa. Essa minha edição da Penguin tem mais de 1000 páginas, deixa eu ver se eu consigo olhar aqui, 1150 páginas mais ou menos. Mas não se assustem, porque a narrativa ela é muito fluida. Dickens tem um jeito de escrever muito gostoso, que vai nos levando, e a forma que ele conta a história pra gente, o narrador, né, que vai contando a história pra gente, é gostosa, ela vai nos a narrativa vai nos mantendo interessados, vai nos levando. Então é um livro para você ir degustando aos poucos, pedacinho por pedacinho, que vai contar a história, eu nem falei, né, do David Copperfield. Esse é um romance de formação, onde a gente vai acompanhar o David Copperfield da infância até a idade adulta. E aí tudo o que aconteceu com ele, uma infância muito sofrida, a relação dele com a mãe, com o padrasto, a relação dele depois. Eu não vou ficar dando detalhes aqui, porque senão eu vou dar spoiler. Um romance de formação é legal você ir acompanhando tudo que vai acontecendo. Mas enfim, é isso que você vai acompanhar aqui. A história do David Copperfield, que é uma história cheia de altos e baixos e muito interessante. Mas apesar da história dele ser cheia de altos e baixos, a narrativa ela é bastante linear, assim, no sentido da escrita, né? Então vai ser uma narrativa fácil de você acompanhar, que você se identifica aqui dentro dela com muita facilidade, porque livros grandes, né, é importante que você se identifique aqui dentro do livro com facilidade, que você não fique perdido na narrativa, né. Não é um livro que tem, assim, tantos personagens, ele até tem muitos personagens no final das contas, mas eles vão vindo em núcleos, então fica fácil também de você compreender as relações, o que está acontecendo, aonde que o David está. É uma delícia acompanhar David Copperfield, é um livro bem tranquilo de ser lido e apesar dele ser realmente gigantesco, ele é fácil e ele é gostoso e ele vai te manter interessado e aí você vai ver que você pode começar a ler um clássico, já perder essa ideia de que clássico é chato e ainda quebrar outra barreira aí que é a barreira de livros longos, né? Você já vai ler um clássico longo pra caramba e que você vai perceber que é uma delícia. Essas foram as minhas dicas para você começar a ler clássicos. Eu quero saber as suas dicas também, não deixe de me contar aqui nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.